Polícia chamada. Pai surpreso ao ver o que aconteceu. Durante corte de cabelo do filho. A narrativa se inicia em Campinas, uma cidade pulsante no estado de São Paulo, onde reside Roberto, um pai dedicado que, como tantos outros, se esforça para proporcionar o melhor para sua família. Sua rotina, marcada pelo trabalho como motorista de táxi, é interrompida por um evento que, à primeira vista, parecia ser apenas mais um compromisso familiar. Um corte de cabelo para seu filho de 8 anos, Caio, em um salão local conhecido como Estilo Jovem. A expectativa era de um procedimento simples, um rito de passagem comum para crianças em idade escolar, um momento de cuidado e vaidade antes do retorno às aulas. No entanto, o destino, com sua capacidade peculiar de transformar o ordinário em extraordinário, reservava para Roberto e para todos os presentes uma experiência que jamais esqueceriam. Um evento que redefiniria sua percepção sobre a fragilidade da saúde e a importância da vigilância. A atmosfera no salão, outrora preenchida por conversas triviais e o som das tesouras, foi subitamente tomada por um silêncio carregado de espanto e pavor. O que deveria ser um simples corte de cabelo se transformou em um palco para o inesperado. Ao manusear os cabelos de Caio, o cabeleireiro, em um gesto que se tornaria o catalisador do drama, revelou algo que desafiava a compreensão e gerava repulsa. Pequenas formas vivas, movendo-se sob a pele do couro cabeludo do menino. A visão dessas criaturas, a princípio difíceis de identificar, provocou uma onda de choque, paralisando o ambiente e forçando Roberto a confrontar uma realidade que parecia saída de um filme de terror. Nesse instante, o familiar e o seguro deram lugar ao bizarro e ao ameaçador, forçando uma imediata reavaliação de tudo o que se sabia ou se imaginava sobre a saúde infantil. A partir desse ponto de virada dramática, a história se aprofunda na investigação das causas e consequências desse chocante descobrimento. A chegada das autoridades, a intervenção de médicos e a subsequente análise do que havia ocorrido com Caio revelam um quadro médico inesperado, mas com raízes em sintomas que até então haviam sido ignorados. A coceira persistente que Caio vinha sentindo e que Roberto havia descartado como uma queixa comum da infância, ganha um novo e perturbador significado. A narrativa se desdobra, revelando como a falta de atenção a esses sinais sutis abriu a porta para uma condição médica que, embora rara, pode ter implicações sérias. A jornada que se inicia no salão de beleza nos leva a explorar os meandros da biologia, da medicina e, acima de tudo, da importância crucial da vigilância parental em um mundo repleto de desafios invisíveis. Essa história serve como um poderoso lembrete de que, em meio à correria do dia a dia, é fundamental não negligenciar os sinais que nosso corpo, e especialmente o corpo de uma criança, nos envia. O caso de Caio, com sua reviravolta inesperada e assustadora, nos convida a refletir sobre como a nossa percepção da normalidade pode ser enganosa e como a falta de atenção a detalhes aparentemente insignificantes pode ter consequências profundas. Ao explorarmos as camadas dessa narrativa, desvendaremos não apenas os aspectos médicos e científicos por trás dessa condição, mas também as lições humanas e emocionais que emergem quando somos forçados a confrontar o inesperado e a buscar respostas para o que antes parecia inexplicável. A revelação das larvas no couro cabeludo de Caio desencadeou uma série de investigações que transcenderam a simples identificação do parasita. A autoridade sanitária, representada pelo delegado Sérgio Lima, iniciou um interrogatório minucioso com Roberto, buscando compreender a linha do tempo e identificar possíveis fatores contribuintes. A questão central pairava no ar. O senhor notou alguma indicação de que seu filho poderia ter algum problema? Essa indagação forçou Roberto a revisitar as semanas anteriores,
reavaliando cada queixa de Caio, cada momento de distração, cada sinal que antes parecia inócuo. As súplicas do filho sobre o incômodo no couro cabeludo, antes descartadas como típicas da infância, agora ressoavam com um peso aterrador. A menção de Roberto sobre as férias de Caio, passadas em grande parte ao ar livre, em contato com ambientes como terrenos baldios e parques, abriu uma nova frente de investigação. Esses locais, frequentemente menos cuidados e mais expostos à fauna local, tornaram-se suspeitos de serem o ponto de origem da contaminação. Um lembrete sombrio de como o contato com a natureza, tão benéfico em outros aspectos, pode também apresentar riscos ocultos. E antes de eu continuar a história com mais detalhes, eu queria saber de onde você está assistindo nossos vídeos. Qual sua cidade e seu nome, por favor? E não esquece o like e se inscreve no canal. Continuando, a investigação médica, liderada pelo Dr. André Vasconcelos, do fictício Hospital Infantil São Lucas, rapidamente desvendou a natureza do mal que afligia Caio. Míase cutânea. Esta condição, caracterizada pela invasão de larvas de moscas na pele de organismos vivos, representa uma ameaça real, pois as larvas se alimentam dos tecidos do hospedeiro. Estatísticas da Sociedade Brasileira de Dermatologia revelam que a míase em crianças é um evento relativamente incomum, mas sua ocorrência está intrinsecamente ligada a condições de higiene precária ou a exposições ambientais específicas, como o contato com animais infectados ou ambientes propícios à proliferação de moscas vetoras. Os sintomas clássicos, como o prurido intenso, a dor localizada e a perturbadora sensação de movimento sob a pele, são frequentemente confundidos com alergias ou outras afecções dermatológicas mais comuns, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento. O tratamento de Caio envolveu um procedimento cirúrgico para a remoção das larvas, seguido pela aplicação de medicamentos tópicos e um curso de antibióticos para prevenir infecções secundárias. Felizmente, a recuperação do menino foi notavelmente rápida, embora as cicatrizes emocionais deixadas pelo evento fossem profundas e duradouras, tanto para ele quanto para seu pai. A confissão de Roberto, carregada de emoção e incredulidade. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Pensei que fosse apenas uma coceira comum de criança, ressalta a perplexidade diante do inusitado. Essa história serve como um alerta contundente sobre a necessidade imperativa de prestar atenção aos menores sinais que nosso organismo emite. Aquilo que parece trivial pode esconder um perigo substancial, e a dedicação à saúde, especialmente a das crianças, exige uma vigilância constante, ainda mais em ambientes urbanos, onde a exposição a diversos fatores externos é intensificada. Com o retorno de Caio à escola, uma nova consciência sobre seu próprio corpo e suas necessidades se instalou. Roberto, por sua vez, emergiu dessa provação com um senso de paternidade ainda mais aguçado e vigilante. O incidente reverberou na comunidade local, catalisando uma campanha educativa com o objetivo primordial de elevar a conscientização sobre higiene, prevenção de infecções e, crucialmente, incentivar a escuta ativa das crianças quando expressam desconforto físico. Essa narrativa, embora assustadora em sua essência, carrega uma mensagem de valor inestimável sobre a importância da atenção e da responsabilidade em relação à saúde, tanto individual quanto coletiva. Ela ilustra vividamente como, mesmo nas circunstâncias mais banais, o desconhecido pode espreitar, e a nossa capacidade de resposta a esses sinais ocultos pode determinar o curso dos acontecimentos. A análise aprofundada da míase, como a que afetou Caio, revela uma complexidade biológica que vai além da simples presença de larvas. O ciclo de vida de insetos,
como a Dermatobia hominis, conhecida popularmente como mosca varejeira, é intrinsecamente ligado a fatores ambientais e comportamentais. Essas moscas, em muitas regiões do Brasil, especialmente em climas quentes e úmidos, desenvolveram estratégias de reprodução que envolvem a deposição de ovos em substratos que, sob a influência do calor corporal do hospedeiro, eclodem em larvas. Frequentemente, esse processo é indireto. A mosca deposita seus ovos em outro inseto, como um mosquito, que subsequentemente os transporta para a pele de um mamífero. Essa intrincada teia de interações biológicas, muitas vezes invisível ao olho humano, é fundamental para compreender a origem de infecções como a miíase, sublinhando a necessidade de estratégias de prevenção que abranjam não apenas a higiene pessoal, mas também o controle de vetores e a conscientização sobre os ecossistemas locais. Adentrando ainda mais nos mecanismos de contágio, a investigação dos fatores ambientais e comportamentais que podem ter contribuído para a infecção de Caio se torna crucial. A curiosidade inerente às crianças e seu amor pela exploração ao ar livre as expõem a um espectro mais amplo de patógenos. Parques, áreas verdes e até mesmo terrenos urbanos negligenciados podem servir como nichos ecológicos para moscas que depositam ovos. Roberto, em sua profissão, passava longas horas fora de casa e Caio, como qualquer criança, desfrutava das atividades ao ar livre, sem plena consciência dos riscos potenciais. Nesse contexto, a educação sobre os perigos específicos associados a certos ambientes e a importância de práticas seguras, como evitar contato direto com solo ou vegetação em áreas de risco, torna-se um pilar essencial da saúde pública, especialmente em um país com a rica biodiversidade e as condições climáticas do Brasil. O período de recuperação e reabilitação de Caio adiciona uma dimensão psicológica significativa à narrativa médica. Após a remoção das larvas e o tratamento antibiótico, o acompanhamento do bem-estar emocional do menino tornou-se tão importante quanto o físico. A miíase, pela sua natureza invasiva e pela sensação de violação corporal, pode gerar ansiedade, medo e um profundo impacto psicológico. Para Roberto, o trauma serviu como um catalisador para uma redefinição de suas responsabilidades como pai. Ele passou a valorizar a importância de uma escuta ativa e de uma resposta rápida a quaisquer queixas de saúde de seu filho, reconhecendo que a atenção aos detalhes, mesmo os mais triviais, é um componente indispensável na proteção da saúde infantil. Expandindo a visão para o âmbito da saúde pública, o caso de Caio evidencia a necessidade premente de programas de prevenção e educação sanitária, particularmente em nações com climas e ecossistemas diversos, como o Brasil. Tais programas devem focar em desmistificar doenças transmitidas por vetores e parasitoses, promovendo práticas de higiene e segurança ambiental. A capacitação dos pais como primeiros defensores da saúde de seus filhos, ensinando-os a identificar sintomas precoces e a buscar auxílio médico sem demora, é fundamental. Campanhas informativas, utilizando uma gama diversificada de canais de comunicação, desde a mídia de massa até ações comunitárias diretas, são essenciais para alcançar o maior número possível de pessoas, integrando o conhecimento sobre saúde nas estruturas educacionais e médicas existentes. O aprofundamento na análise da miíase, como a que acometeu Caio, revela uma complexidade biológica que transcende a mera presença de larvas. O ciclo de vida de insetos como a Dermatobia hominis, popularmente conhecida como mosca varejeira, está intrinsecamente ligado a fatores ambientais e comportamentais. Essas moscas, em muitas regiões do Brasil, especialmente em climas quentes e úmidos, desenvolveram estratégias reprodutivas que envolvem a deposição de ovos em substratos que, sob a influência do calor corporal do hospedeiro, eclodem em larvas.
Frequentemente, esse processo é indireto. A mosca deposita seus ovos em outro inseto, como um mosquito, que subsequentemente os transporta para a pele de um mamífero. Essa intrincada teia de interações biológicas, muitas vezes invisível ao olho humano, é fundamental para compreender a origem de infecções como a miíase, sublinhando a necessidade de estratégias de prevenção que abranjam não apenas a higiene pessoal, mas também o controle de vetores e a conscientização sobre os ecossistemas locais. Adentrando ainda mais nos mecanismos de contágio, a investigação dos fatores ambientais e comportamentais que podem ter contribuído para a infecção de Caio torna-se crucial. A curiosidade inerente às crianças e seu amor pela exploração ao ar livre as expõem a um espectro mais amplo de patógenos. Parques, áreas verdes e até mesmo terrenos urbanos negligenciados podem servir como nichos ecológicos para moscas que depositam ovos. Roberto, em sua profissão, passava longas horas fora de casa e Caio, como qualquer criança, desfrutava das atividades ao ar livre, sem plena consciência dos riscos potenciais. Nesse contexto, a educação sobre os perigos específicos associados a certos ambientes e a importância de práticas seguras, como evitar contato direto com o solo ou vegetação em áreas de risco, torna-se um pilar essencial da saúde pública, especialmente em um país com a rica biodiversidade e as condições climáticas do Brasil. O período de recuperação e reabilitação de Caio adiciona uma dimensão psicológica significativa à narrativa médica. Após a remoção das larvas e o tratamento antibiótico, o acompanhamento do bem-estar emocional do menino tornou-se tão importante quanto o físico. A miíase, pela sua natureza invasiva e pela sensação de violação corporal, pode gerar ansiedade, medo e um profundo impacto psicológico. Para Roberto, o trauma serviu como um catalisador para uma redefinição de suas responsabilidades como pai. Ele passou a valorizar a importância de uma escuta ativa e de uma resposta rápida a quaisquer queixas de saúde de seu filho, reconhecendo que a atenção aos detalhes, mesmo os mais triviais, é um componente indispensável na proteção da saúde infantil. Expandindo a visão para o âmbito da saúde pública, o caso de Caio evidencia a necessidade premente de programas de prevenção e educação sanitária, particularmente em nações com climas e ecossistemas diversos, como o Brasil. Tais programas devem focar em desmistificar doenças transmitidas por vetores e parasitoses, promovendo práticas de higiene e segurança ambiental. A capacitação dos pais como primeiros defensores da saúde de seus filhos, ensinando-os a identificar sintomas precoces e a buscar auxílio médico sem demora, é fundamental. Campanhas informativas, utilizando uma gama diversificada de canais de comunicação, desde a mídia de massa até ações comunitárias diretas, são essenciais para alcançar o maior número possível de pessoas, integrando o conhecimento sobre saúde nas estruturas educacionais e médicas existentes. A análise aprofundada da miíase, como a que acometeu Caio, revela uma complexidade biológica que transcende a mera presença de larvas. O ciclo de vida de insetos, como a Dermatobia hominis, popularmente conhecida como mosca varejeira, está intrinsecamente ligado a fatores ambientais e comportamentais. Essas moscas, em muitas regiões do Brasil, especialmente em climas quentes e úmidos, desenvolveram estratégias reprodutivas que envolvem a deposição de ovos em substratos que, sob a influência do calor corporal do hospedeiro, eclodem em larvas. Frequentemente, esse processo é indireto. A mosca deposita seus ovos em outro inseto, como um mosquito, que subsequentemente os transporta para a pele de um mamífero. Essa intrincada teia de interações biológicas, muitas vezes invisível ao olho humano, é fundamental para compreender a origem de infecções como a miíase,
sublinhando a necessidade de estratégias de prevenção que abranjam não apenas a higiene pessoal, mas também o controle de vetores e a conscientização sobre os ecossistemas locais. Adentrando ainda mais nos mecanismos de contágio, a investigação dos fatores ambientais e comportamentais que podem ter contribuído para a infecção de Caio torna-se crucial. A curiosidade inerente às crianças e seu amor pela exploração ao ar livre as expõem a um espectro mais amplo de patógenos. Parques, áreas verdes e até mesmo terrenos urbanos negligenciados podem servir como nichos ecológicos para moscas que depositam ovos. Roberto, em sua profissão, passava longas horas fora de casa e Caio, como qualquer criança, desfrutava das atividades ao ar livre, sem plena consciência dos riscos potenciais. Nesse contexto, a educação sobre os perigos específicos associados a certos ambientes e a importância de práticas seguras, como evitar contato direto com o solo ou vegetação em áreas de risco, torna-se um pilar essencial da saúde pública, especialmente em um país com a rica biodiversidade e as condições climáticas do Brasil. O período de recuperação e reabilitação de Caio adiciona uma dimensão psicológica significativa à narrativa médica. Após a remoção das larvas e o tratamento antibiótico, o acompanhamento do bem-estar emocional do menino tornou-se tão importante quanto o físico. A miíase, pela sua natureza invasiva e pela sensação de violação corporal, pode gerar ansiedade, medo e um profundo impacto psicológico. Para Roberto, o trauma serviu como um catalisador para uma redefinição de suas responsabilidades como pai. Ele passou a valorizar a importância de uma escuta ativa e de uma resposta rápida a quaisquer queixas de saúde de seu filho, reconhecendo que a atenção aos detalhes, mesmo os mais triviais, é um componente indispensável na proteção da saúde infantil. Expandindo a visão para o âmbito da saúde pública, o caso de Caio evidencia a necessidade premente de programas de prevenção e educação sanitária, particularmente em nações com climas e ecossistemas diversos, como o Brasil. Tais programas devem focar em desmistificar doenças transmitidas por vetores e parasitoses, promovendo práticas de higiene e segurança ambiental. A capacitação dos pais como primeiros defensores da saúde de seus filhos, ensinando-os a identificar sintomas precoces e a buscar auxílio médico sem demora, é fundamental. Campanhas informativas, utilizando uma gama diversificada de canais de comunicação, desde a mídia de massa até ações comunitárias diretas, são essenciais para alcançar o maior número possível de pessoas, integrando o conhecimento sobre saúde nas estruturas educacionais e médicas existentes. A análise aprofundada da miíase, como a que acometeu Caio, revela uma complexidade biológica que transcende a mera presença de larvas. O ciclo de vida de insetos como a Dermatobia hominis, popularmente conhecida como mosca varejeira, está intrinsecamente ligado a fatores ambientais e comportamentais. Essas moscas, em muitas regiões do Brasil, especialmente em climas quentes e úmidos, desenvolveram estratégias reprodutivas que envolvem a deposição de ovos em substratos que, sob a influência do calor corporal do hospedeiro, eclodem em larvas. Frequentemente, esse processo é indireto. A mosca deposita seus ovos em outro inseto, como um mosquito, que subsequentemente os transporta para a pele de um mamífero. Essa intrincada teia de interações biológicas, muitas vezes invisível ao olho humano, é fundamental para compreender a origem de infecções como a miíase, sublinhando a necessidade de estratégias de prevenção que abranjam não apenas a higiene pessoal, mas também o controle de vetores e a conscientização sobre os ecossistemas locais. Adentrando ainda mais nos mecanismos de contágio, a investigação dos fatores ambientais e comportamentais que podem ter contribuído para a infecção de Caio torna-se crucial.
A curiosidade inerente às crianças e seu amor pela exploração ao ar livre as expõem a um espectro mais amplo de patógenos. Parques, áreas verdes e até mesmo terrenos urbanos negligenciados podem servir como nichos ecológicos para moscas que depositam ovos. Roberto, em sua profissão, passava longas horas fora de casa e Caio, como qualquer criança, desfrutava das atividades ao ar livre, sem plena consciência dos riscos potenciais. Nesse contexto, a educação sobre os perigos específicos associados a certos ambientes e a importância de práticas seguras, como evitar contato direto com o solo ou vegetação em áreas de risco, torna-se um pilar essencial da saúde pública, especialmente em um país com a rica biodiversidade e as condições climáticas do Brasil. O período de recuperação e reabilitação de Caio adiciona uma dimensão psicológica significativa à narrativa médica. Após a remoção das larvas e o tratamento antibiótico, o acompanhamento do bem-estar emocional do menino tornou-se tão importante quanto o físico. A miíase, pela sua natureza invasiva e pela sensação de violação corporal, pode gerar ansiedade, medo e um profundo impacto psicológico. Para Roberto, o trauma serviu como um catalisador para uma redefinição de suas responsabilidades como pai. Ele passou a valorizar a importância de uma escuta ativa e de uma resposta rápida a quaisquer queixas de saúde de seu filho, reconhecendo que a atenção aos detalhes, mesmo os mais triviais, é um componente indispensável na proteção da saúde infantil. Expandindo a visão para o âmbito da saúde pública, o caso de Caio evidencia a necessidade premente de programas de prevenção e educação sanitária, particularmente em nações com climas e ecossistemas diversos, como o Brasil. Tais programas devem focar em desmistificar doenças transmitidas por vetores e parasitoses, promovendo práticas de higiene e segurança ambiental. A capacitação dos pais como primeiros defensores da saúde de seus filhos, ensinando-os a identificar sintomas precoces e a buscar auxílio médico sem demora, é fundamental. Campanhas informativas, utilizando uma gama diversificada de canais de comunicação, desde a mídia de massa até ações comunitárias diretas, são essenciais para alcançar o maior número possível de pessoas, integrando o conhecimento sobre saúde nas estruturas educacionais e médicas existentes. Uma nova camada de complexidade emerge quando consideramos a influência do microbioma cutâneo na suscetibilidade à miíase. A pele humana é um ecossistema dinâmico, lar de trilhões de micro-organismos que interagem de maneiras intrincadas. Certos componentes desse microbioma podem oferecer proteção natural, competindo por recursos com patógenos ou produzindo substâncias antimicrobianas. Por outro lado, desequilíbrios nesse ecossistema, frequentemente induzidos pelo uso excessivo de antibióticos ou por práticas de higiene inadequadas, podem comprometer a barreira protetora da pele, tornando-a mais vulnerável a infecções. Compreender como a composição do microbioma cutâneo afeta a predisposição à miíase poderia abrir caminhos para abordagens terapêuticas inovadoras, como o uso de probióticos tópicos ou outras estratégias de modulação microbiana para fortalecer a defesa natural da pele. Reflitamos. Como o conhecimento atual sobre o microbioma poderia ter sido aplicado no caso de Caio? Seria possível ter fortalecido sua pele preventivamente antes da visita ao salão? Ademais, a perspectiva da miíase no contexto da saúde mental de idosos revela uma faceta frequentemente negligenciada. Embora a história de Caio se concentre em uma criança, a miíase pode afetar indivíduos de todas as idades. Idosos, em particular, podem apresentar maior vulnerabilidade devido a sistemas imunológicos comprometidos, limitações na mobilidade que dificultam a higiene pessoal ou a presença de comorbidades.
Nesses casos, a míase não é apenas um desafio físico, mas também uma experiência profundamente traumática que pode exacerbar sentimentos de desamparo, ansiedade e isolamento social. Assim, o tratamento eficaz exige não apenas intervenção médica, mas também um robusto suporte psicológico e social para auxiliar na reintegração e recuperação. Como poderíamos aprimorar a proteção de idosos em comunidades como a de Campinas contra tais ameaças? A análise do problema sob a ótica de avanços em técnicas laboratoriais traz uma nova dimensão à compreensão e ao combate da míase. Além dos métodos microscópicos tradicionais, ferramentas modernas como o sequenciamento de DNA permitem a identificação rápida e precisa da espécie de mosca responsável pela infecção. Essa informação é vital não apenas para o tratamento direcionado, mas também para fins epidemiológicos, facilitando o rastreamento de fontes de contágio e a delimitação de áreas de risco. Imagine a possibilidade de obter, em questão de horas, uma análise genética de uma larva encontrada em um paciente, permitindo a implementação imediata de medidas profiláticas no seu entorno. Tais progressos diagnósticos poderiam revolucionar a abordagem contra a míase e outras doenças parasitárias. A complexidade da míase se estende à sua potencial influência na fisiologia cardiovascular do hospedeiro. A presença de larvas nos tecidos, especialmente em áreas ricas em vasos sanguíneos, pode desencadear inflamações localizadas que, por sua vez, afetam o fluxo sanguíneo. Em cenários extremos, o dano aos vasos sanguíneos causado pelas larvas ou a resposta inflamatória do organismo pode levar à formação de trombos, representando um risco potencial à vida. Embora a míase não esteja diretamente associada a doenças cardiovasculares, no contexto da saúde geral do paciente, particularmente em indivíduos com condições cardíacas pré-existentes, o risco de complicações pode ser ampliado. A compreensão dessas interações sutis entre a infecção e o sistema circulatório é vital para uma avaliação completa do estado do paciente e para a implementação de medidas preventivas adequadas. Imagine a possibilidade de monitorar remotamente, por meio de dispositivos vestíveis, marcadores inflamatórios que poderiam sinalizar um risco aumentado de complicações cardiovasculares em pacientes com míase em recuperação. Ademais, a análise da míase, sob a ótica da interdisciplinaridade, abre novas avenidas de pesquisa. A convergência do conhecimento da entomologia, medicina, ecologia e sociologia permite a construção de um quadro mais abrangente do problema. Por exemplo, estudos sobre os ciclos de vida de espécies específicas de moscas responsáveis pela míase no Brasil podem fornecer dados valiosos sobre suas preferências de habitat, estratégias reprodutivas e sensibilidade a fatores ambientais. Essas informações, aliadas a dados epidemiológicos e sociais, podem fundamentar o desenvolvimento de métodos inovadores de controle de insetos que sejam eficazes e ecologicamente sustentáveis. No caso de Roberto e Caio, um entendimento aprofundado da biologia da dermatobia hominis poderia ter auxiliado na identificação dos fatores ambientais específicos que favoreceram sua presença na vizinhança, possibilitando a implementação de medidas preventivas mais direcionadas. Outro aspecto de suma importância a ser explorado é o papel da chamada medicina do viajante no contexto da míase. Na era da globalização e da facilidade de deslocamento, um número crescente de pessoas está exposto a patógenos característicos de regiões distantes. Indivíduos que retornam de viagens a países tropicais como o Brasil podem inadvertidamente trazer consigo larvas de moscas, que posteriormente se desenvolvem em seus organismos.
O diagnóstico e tratamento precoces da miíase em tais pacientes são cruciais para prevenir sua disseminação e o desenvolvimento de complicações graves. Portanto, a educação de viajantes sobre os riscos potenciais à saúde, incluindo a miíase, e as recomendações profiláticas, como o uso de repelentes e a evitação de contato com ambientes potencialmente infectados, tornam-se de valor inestimável. Finalmente, sob a perspectiva da inovação tecnológica, vale a pena considerar o potencial de aplicação da inteligência artificial, IA, no diagnóstico e monitoramento da miíase. Algoritmos de IA, treinados com vastos conjuntos de dados, incluindo imagens de lesões cutâneas, dados epidemiológicos e informações ambientais, poderiam auxiliar na identificação de sintomas precoces de miíase, muitas vezes antes que se tornem clinicamente evidentes. Além disso, sistemas de IA poderiam analisar padrões espaciais e temporais de ocorrência da miíase, contribuindo para a previsão de surtos epidêmicos e a otimização de estratégias de prevenção. A implementação dessas tecnologias poderia acelerar significativamente o diagnóstico, reduzir a incidência de diagnósticos equivocados e, fundamentalmente, salvar vidas ao garantir que os pacientes recebam o tratamento adequado em tempo hábil. A análise da miíase, sob a ótica da influência genética na susceptibilidade do hospedeiro, abre um campo de investigação fascinante, ainda que incipiente. Embora a maioria dos casos de miíase seja primariamente atribuída à exposição ambiental, é plausível que certas predisposições genéticas possam tornar alguns indivíduos mais vulneráveis à infecção do que outros. Por exemplo, variações em genes que codificam proteínas do sistema imunológico podem modular a rapidez e a força da resposta do organismo à presença de larvas. Pesquisas nessa área, mesmo que em estágios iniciais, poderiam ser cruciais para a identificação de grupos de risco e o desenvolvimento de estratégias profiláticas personalizadas. Imagine a possibilidade de realizar um teste genético que indicasse uma tendência particular a desenvolver formas mais graves de miíase. Essa informação seria inestimável para pais como Roberto, que buscam garantir a máxima segurança para seus filhos, especialmente em regiões com risco elevado de exposição. Adicionalmente, a exploração do papel do microbioma cutâneo no contexto da miíase oferece uma perspectiva inovadora. A pele humana abriga um complexo ecossistema de trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias e fungos que interagem de maneiras intrincadas. Alguns desses habitantes podem desempenhar um papel protetor, competindo por recursos com patógenos ou secretando substâncias antimicrobianas. Em contrapartida, desequilíbrios nesse microbioma, seja por uso excessivo de antibióticos, por práticas de higiene inadequadas ou por fatores ambientais, podem comprometer a integridade da barreira cutânea, tornando-a mais suscetível a infecções. Compreender como a composição do microbioma influencia a vulnerabilidade à miíase poderia pavimentar o caminho para novas abordagens terapêuticas, como a aplicação de probióticos tópicos ou outras intervenções destinadas a fortalecer a defesa natural da pele. Perguntemo-nos, como o conhecimento atual sobre o microbioma poderia ter sido aplicado no caso de Caio? Seria possível ter empregado alguma medida para fortalecer sua pele antes mesmo da visita ao salão de beleza? Outra vertente de análise, focada no impacto da miíase na saúde mental de indivíduos idosos, revela uma dimensão frequentemente negligenciada. Embora a história de Caio se concentre na experiência de uma criança, a miíase pode acometer pessoas de todas as idades. Idosos, em particular, podem apresentar maior vulnerabilidade devido a sistemas imunológicos enfraquecidos, limitações de mobilidade que dificultam a manutenção da higiene pessoal ou a presença de doenças crônicas.
Nessas circunstâncias, a miíase pode transcender o âmbito físico, tornando-se uma experiência profundamente traumática que agrava sentimentos de desamparo, ansiedade e isolamento social. Portanto, um tratamento eficaz exige não apenas a intervenção médica, mas também um suporte psicológico e social robusto para auxiliar o paciente em sua reintegração e recuperação. Como poderíamos aprimorar a proteção de idosos em comunidades como a de Campinas, onde Caio reside, contra ameaças dessa natureza? Por fim, a perspectiva da aplicação de técnicas laboratoriais avançadas no diagnóstico e na pesquisa da miíase ilumina novas possibilidades. Além dos métodos microscópicos tradicionais, tecnologias modernas, como o sequenciamento de DNA, oferecem a capacidade de identificar de forma rápida e precisa a espécie de mosca responsável pela infecção. Essa informação é crucial não apenas para fins terapêuticos, mas também para o rastreamento epidemiológico, permitindo uma identificação mais acurada das fontes de contágio e a delimitação de áreas com risco elevado. Imaginemos a possibilidade de realizar uma análise genética de uma larva encontrada em um paciente em questão de poucas horas, o que permitiria a implementação imediata de medidas profiláticas direcionadas em seu entorno. Tais avanços diagnósticos poderiam, de fato, revolucionar a abordagem no combate à miíase e a outras doenças parasitárias. O impacto da miíase na saúde mental de indivíduos idosos revela uma dimensão frequentemente negligenciada. Embora a história de Caio se concentre na experiência de uma criança, a miíase pode acometer pessoas de todas as idades. Idosos, em particular, podem apresentar maior vulnerabilidade devido a sistemas imunológicos enfraquecidos, limitações de mobilidade que dificultam a manutenção da higiene pessoal ou a presença de doenças crônicas. Nessas circunstâncias, a miíase pode transcender o âmbito físico, tornando-se uma experiência profundamente traumática que agrava sentimentos de desamparo, ansiedade e isolamento social. Portanto, um tratamento eficaz exige não apenas a intervenção médica, mas também um suporte psicológico e social robusto para auxiliar o paciente em sua reintegração e recuperação. Como poderíamos aprimorar a proteção de idosos em comunidades como a de Campinas, onde Caio reside, contra ameaças dessa natureza? A análise da miíase, sob a ótica da influência genética na susceptibilidade do hospedeiro, abre um campo de investigação fascinante, ainda que incipiente. Embora a maioria dos casos de miíase seja primariamente atribuída à exposição ambiental, é plausível que certas predisposições genéticas possam tornar alguns indivíduos mais vulneráveis à infecção do que outros. Por exemplo, variações em genes que codificam proteínas do sistema imunológico podem modular a rapidez e a força da resposta do organismo à presença de larvas. Pesquisas nessa área, mesmo que em estágios iniciais, poderiam ser cruciais para a identificação de grupos de risco e o desenvolvimento de estratégias profiláticas personalizadas. Imagine a possibilidade de realizar um teste genético que indicasse uma tendência particular a desenvolver formas mais graves de miíase. Essa informação seria inestimável para pais como Roberto, que buscam garantir a máxima segurança para seus filhos, especialmente em regiões com risco elevado de exposição. Adicionalmente, a exploração do papel do microbioma cutâneo no contexto da miíase oferece uma perspectiva inovadora. A pele humana abriga um complexo ecossistema de trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias e fungos, que interagem de maneiras intrincadas. Alguns desses habitantes podem desempenhar um papel protetor, competindo por recursos com patógenos ou secretando substâncias antimicrobianas. Em contrapartida,
Desequilíbrios nesse microbioma, seja por uso excessivo de antibióticos, por práticas de higiene inadequadas ou por fatores ambientais, podem comprometer a integridade da barreira cutânea, tornando-a mais suscetível a infecções. Compreender como a composição do microbioma influencia a vulnerabilidade à miíase poderia pavimentar o caminho para novas abordagens terapêuticas, como a aplicação de probióticos tópicos ou outras intervenções destinadas a fortalecer a defesa natural da pele. Perguntemo-nos, como o conhecimento atual sobre o microbioma poderia ter sido aplicado no caso de Caio? Seria possível ter empregado alguma medida para fortalecer sua pele antes mesmo da visita ao salão de beleza? Outra vertente de análise, focada no impacto da miíase na saúde mental de indivíduos idosos, revela uma dimensão frequentemente negligenciada. Embora a história de Caio se concentre na experiência de uma criança, a miíase pode acometer pessoas de todas as idades. Idosos, em particular, podem apresentar maior vulnerabilidade devido a sistemas imunológicos enfraquecidos, limitações de mobilidade que dificultam a manutenção da higiene pessoal ou a presença de doenças crônicas. Nessas circunstâncias, a miíase pode transcender o âmbito físico, tornando-se uma experiência profundamente traumática que agrava sentimentos de desamparo, ansiedade e isolamento social. Portanto, um tratamento eficaz exige não apenas a intervenção médica, mas também um suporte psicológico e social robusto para auxiliar o paciente em sua reintegração e recuperação. Como poderíamos aprimorar a proteção de idosos em comunidades como a de Campinas, onde Caio reside, contra ameaças dessa natureza? Por fim, a perspectiva da aplicação de técnicas laboratoriais avançadas no diagnóstico e na pesquisa da miíase ilumina novas possibilidades. Além dos métodos microscópicos tradicionais, tecnologias modernas, como o sequenciamento de DNA, oferecem a capacidade de identificar de forma rápida e precisa a espécie de mosca responsável pela infecção. Essa informação é crucial não apenas para fins terapêuticos, mas também para o rastreamento epidemiológico, permitindo uma identificação mais acurada das fontes de contágio e a delimitação de áreas com risco elevado. Imaginemos a possibilidade de realizar uma análise genética de uma larva encontrada em um paciente em questão de poucas horas, o que permitiria a implementação imediata de medidas profiláticas direcionadas em seu entorno. Tais avanços diagnósticos poderiam, de fato, revolucionar a abordagem no combate à miíase e a outras doenças parasitárias. O impacto da miíase nas dinâmicas familiares e sociais, especialmente em comunidades com recursos limitados, revela uma camada adicional de desafios que vão além do tratamento médico imediato. A necessidade de cuidados contínuos, o estresse emocional gerado pela condição e, em alguns casos, a estigmatização associada a doenças parasitárias podem impor um fardo considerável sobre os lares. A família de Caio, ao enfrentar essa adversidade, não apenas lidou com os aspectos clínicos, mas também com a reorganização das rotinas, a busca por apoio psicológico e a necessidade de educar a comunidade para mitigar preconceitos. Em contextos onde o acesso a informações de saúde é restrito, a experiência de uma família pode se tornar um farol, inspirando outras a buscar ajuda e a adotar práticas preventivas, transformando um evento traumático em um catalisador para a resiliência comunitária e a solidariedade. Ademais, a miíase, como um indicador de condições ambientais e socioeconômicas específicas, pode servir como um sinalizador para intervenções de saúde pública mais amplas. A prevalência dessa condição em determinadas áreas pode apontar para deficiências em saneamento básico, gestão inadequada de resíduos ou falta de acesso a serviços de saúde preventiva.
Assim, a resposta ao caso de Caio não se limita à sua recuperação individual, mas engloba a necessidade de políticas públicas que abordem as causas subjacentes, promovendo melhorias na infraestrutura, campanhas de educação sanitária e acesso universal a cuidados de saúde. Essa abordagem integrada, que reconhece a interconexão entre saúde humana, ambiente e condições socioeconômicas, é fundamental para a prevenção de futuras ocorrências e para a promoção do bem-estar coletivo. Uma dimensão frequentemente subestimada da míase reside em seu potencial impacto na saúde mental de indivíduos idosos. Embora a história de Caio se concentre na experiência de uma criança, a míase pode afetar pessoas de todas as idades. Idosos, em particular, podem apresentar maior vulnerabilidade devido a sistemas imunológicos enfraquecidos, limitações de mobilidade que dificultam a manutenção da higiene pessoal ou a presença de doenças crônicas. Nessas circunstâncias, a míase pode transcender o âmbito físico, tornando-se uma experiência profundamente traumática que agrava sentimentos de desamparo, ansiedade e isolamento social. Portanto, um tratamento eficaz exige não apenas a intervenção médica, mas também um suporte psicológico e social robusto para auxiliar o paciente em sua reintegração e recuperação. Como poderíamos aprimorar a proteção de idosos em comunidades como a de Campinas, onde Caio reside, contra ameaças dessa natureza? Por fim, a aplicação de técnicas laboratoriais avançadas no diagnóstico e na pesquisa da míase ilumina novas possibilidades. Além dos métodos microscópicos tradicionais, tecnologias modernas, como o sequenciamento de DNA, oferecem a capacidade de identificar de forma rápida e precisa a espécie de mosca responsável pela infecção. Essa informação é crucial não apenas para fins terapêuticos, mas também para o rastreamento epidemiológico, permitindo uma identificação mais acurada das fontes de contágio e a delimitação de áreas com risco elevado. Imaginemos a possibilidade de realizar uma análise genética de uma larva encontrada em um paciente em questão de poucas horas, o que permitiria a implementação imediata de medidas profiláticas direcionadas em seu entorno. Tais avanços diagnósticos poderiam, de fato, revolucionar a abordagem no combate à míase e a outras doenças parasitárias. A exploração da míase sob a ótica da influência genética na susceptibilidade do hospedeiro abre um campo de investigação fascinante, ainda que incipiente. Embora a maioria dos casos de míase seja primariamente atribuída à exposição ambiental, é plausível que certas predisposições genéticas possam tornar alguns indivíduos mais vulneráveis à infecção do que outros. Por exemplo, variações em genes que codificam proteínas do sistema imunológico podem modular a rapidez e a força da resposta do organismo à presença de larvas. Pesquisas nessa área, mesmo que em estágios iniciais, poderiam ser cruciais para a identificação de grupos de risco e o desenvolvimento de estratégias profiláticas personalizadas. Imagine a possibilidade de realizar um teste genético que indicasse uma tendência particular a desenvolver formas mais graves de míase. Essa informação seria inestimável para pais como Roberto, que buscam garantir a máxima segurança para seus filhos, especialmente em regiões com risco elevado de exposição. Adicionalmente, a exploração do papel do microbioma cutâneo no contexto da míase oferece uma perspectiva inovadora. A pele humana abriga um complexo ecossistema de trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias e fungos, que interagem de maneiras intrincadas. Alguns desses habitantes podem desempenhar um papel protetor, competindo por recursos com patógenos ou secretando substâncias antimicrobianas.
Em contrapartida, desequilíbrios nesse microbioma, seja por uso excessivo de antibióticos, por práticas de higiene inadequadas ou por fatores ambientais, podem comprometer a integridade da barreira cutânea, tornando-a mais suscetível a infecções. Compreender como a composição do microbioma influencia a vulnerabilidade à miíase poderia pavimentar o caminho para novas abordagens terapêuticas, como a aplicação de probióticos tópicos ou outras intervenções destinadas a fortalecer a defesa natural da pele. Perguntemo-nos, como o conhecimento atual sobre o microbioma poderia ter sido aplicado no caso de Caio? Seria possível ter empregado alguma medida para fortalecer sua pele antes mesmo da visita ao salão de beleza? Outra vertente de análise, focada no impacto da miíase na saúde mental de indivíduos idosos, revela uma dimensão frequentemente negligenciada. Embora a história de Caio se concentre na experiência de uma criança, a miíase pode acometer pessoas de todas as idades. Idosos, em particular, podem apresentar maior vulnerabilidade devido a sistemas imunológicos enfraquecidos, limitações de mobilidade que dificultam a manutenção da higiene pessoal ou a presença de doenças crônicas. Nessas circunstâncias, a miíase pode transcender o âmbito físico, tornando-se uma experiência profundamente traumática que agrava sentimentos de desamparo, ansiedade e isolamento social. Portanto, um tratamento eficaz exige não apenas a intervenção médica, mas também um suporte psicológico e social robusto para auxiliar o paciente em sua reintegração e recuperação. Como poderíamos aprimorar a proteção de idosos em comunidades como a de Campinas, onde Caio reside, contra ameaças dessa natureza? Por fim, a perspectiva da aplicação de técnicas laboratoriais avançadas no diagnóstico e na pesquisa da miíase ilumina novas possibilidades. Além dos métodos microscópicos tradicionais, tecnologias modernas, como o sequenciamento de DNA, oferecem a capacidade de identificar de forma rápida e precisa a espécie de mosca responsável pela infecção. Essa informação é crucial não apenas para fins terapêuticos, mas também para o rastreamento epidemiológico, permitindo uma identificação mais acurada das fontes de contágio e a delimitação de áreas com risco elevado. Imaginemos a possibilidade de realizar uma análise genética de uma larva encontrada em um paciente em questão de poucas horas, o que permitiria a implementação imediata de medidas profiláticas direcionadas em seu entorno. Tais avanços diagnósticos poderiam, de fato, revolucionar a abordagem no combate à miíase e a outras doenças parasitárias. A jornada até este ponto nos levou a desvendar camadas de complexidade que, à primeira vista, poderiam parecer distantes, mas que se revelam intrinsecamente conectadas. Ao observarmos a intrincada teia de interações entre o organismo humano e o ambiente, percebemos como os sinais mais sutis podem carregar significados profundos, moldando o curso dos eventos de maneiras imprevistas. As diversas facetas exploradas, desde os mecanismos biológicos subjacentes até as implicações psicológicas e sociais, convergem para um entendimento mais nuançado da saúde e da doença, não como entidades isoladas, mas como fenômenos multifacetados, influenciados por um complexo jogo de fatores. Diante do panorama que se delineia, torna-se evidente que a compreensão alcançada até agora não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para uma reflexão mais ampla. As conexões estabelecidas entre os aspectos ambientais, comportamentais e fisiológicos nos oferecem um novo prisma através do qual podemos reavaliar nossas interações diárias e nossa relação com o mundo natural. A maneira como esses elementos se entrelaçam sugere uma narrativa contínua,
onde cada ação e cada omissão reverberam em um ecossistema mais vasto, impactando a saúde individual e coletiva de formas muitas vezes imperceptíveis em um primeiro momento. Refletindo sobre esta jornada até agora, somos guiados a considerar a magnitude das interconexões que moldam nossas vidas. O que inicialmente se apresentou como um incidente isolado, gradualmente se desdobrou em uma tapeçaria rica em detalhes, onde cada fio, biológico, social, psicológico, contribui para a integridade do todo. Essa percepção cumulativa nos prepara para uma compreensão mais profunda, que transcende a mera acumulação de fatos para alcançar um nível de sabedoria prática e insight transformador, como as águas de múltiplos riachos que se unem para formar um rio caudaloso, pronto para desaguar no vasto oceano do conhecimento. À medida que nos aproximamos da conclusão, o caminho a seguir se torna mais claro, não por antecipar a mensagem final, mas por iluminar a importância do processo de descoberta. As diversas perspectivas examinadas criam um campo de força conceitual, onde a convergência de ideias nos prepara para uma síntese que ressoa com a complexidade do tema abordado. É como se os elementos dispersos de um quebra-cabeça, após cuidadosa análise, começassem a se encaixar, revelando uma imagem coerente e significativa, que convida à contemplação e à ação inspirada. A história de Caio e seu pai, Roberto, transcende os limites de um incidente médico isolado, emergindo como um poderoso depoimento sobre a intrincada relação entre a saúde humana, o ambiente e a nossa própria percepção da realidade. A jornada, que se iniciou com um simples incômodo no couro cabeludo de uma criança e culminou na descoberta chocante de larvas em seu corpo, serve como um espelho que reflete a fragilidade da vida e a importância vital da atenção aos detalhes mais tênues. A tendência humana de normalizar o que é recorrente, de atribuir coceiras e irritações a causas banais, revela-se um véu que, quando levantado, expõe vulnerabilidades que podem ter consequências profundas. O caso nos ensina que o corpo, em sua sabedoria intrínseca, comunica-se constantemente. Cabe a nós, pais, cuidadores e indivíduos, desenvolver a sensibilidade para escutar essas mensagens, mesmo quando elas se manifestam de formas sutis e quase imperceptíveis. A míase, essa invasão parasitária que transformou um momento cotidiano em um pesadelo, é mais do que uma anomalia médica. É um sintoma de uma interação complexa entre os ciclos naturais e a presença humana. Ela nos força a confrontar a realidade de que, mesmo em ambientes urbanos, aparentemente controlados, estamos imersos em um ecossistema dinâmico, onde os riscos podem espreitar em formas invisíveis. A história de Caio é um convite à reflexão sobre como nossas escolhas diárias, nossas interações com o ambiente e nossa própria negligência podem inadvertidamente abrir portas para ameaças à saúde. A vigilância constante, a educação sanitária e a busca ativa por conhecimento sobre os perigos potenciais não são apenas medidas de precaução, mas sim pilares fundamentais para a salvaguarda do bem-estar, especialmente quando se trata das vidas mais jovens e vulneráveis. As lições extraídas desta narrativa vão além do âmbito clínico. Elas tocam nas esferas emocional e social, demonstrando como um evento traumático pode catalisar mudanças significativas na percepção individual e coletiva. A força de Roberto em transformar sua experiência em um alerta para a comunidade, a resiliência de Caio em superar o trauma e a subsequente campanha educativa local ilustram o poder da adversidade em forjar laços mais fortes e em inspirar ações positivas. Essa história nos lembra que, mesmo diante do inesperado e do assustador,
A capacidade humana de aprender, adaptar-se e apoiar-se mutuamente emerge como um farol de esperança. A verdadeira prática começa agora. Que a história de Caio não seja apenas um relato a ser esquecido, mas um chamado à ação. Um convite a cultivar uma escuta mais atenta aos sinais que nossos corpos nos enviam, a desmistificar o que parece assustador e a abraçar a responsabilidade que temos em proteger a saúde daqueles que amamos. Que possamos todos desenvolver a perspicácia para discernir os sinais ocultos e a coragem para agir, transformando a consciência adquirida em medidas concretas. Que a vigilância se torne um hábito, a educação uma prioridade e a empatia um guia, construindo um futuro onde a saúde seja um bem acessível e protegido para todos, livre das sombras da negligência